E aí galera do Cifra Club, tudo beleza? Eu sou o Lucas Teles e eu tenho uma missão aqui nesse vídeo. Eu vou te ensinar os intervalos musicais em apenas 10 minutos. Para isso, eu vou te mostrar de forma bem rápida e prática o que é o intervalo musical. Então olha só, se você já está dentro do universo da música há algum tempo, eu tenho certeza que você já viu essa palavrinha intervalos e provavelmente você também já andou vendo uns números por aí, no meio das cifras, dos acordes e de tudo mais. Esse vídeo é exatamente para te explicar de onde vêm esses números. Então, se você ainda está começando a conhecer as notas, aproveita e entra aqui no link para aprender mais. Bora começar! O intervalo é a distância entre duas notas musicais. Pensa assim, a gente tem uma nota, um único som, e quando essa nota interage com outra nota, passa a ter dois sons, ou seja, duas notas. E a distância entre essas duas notas é exatamente o que a gente chama de intervalo. Nesse caso aqui, por exemplo, as duas notas estão super perto uma da outra, ou seja, o intervalo entre elas é bem pequeno. Olha só, tá uma tecla do lado da outra. Até pelo som mesmo, também dá para perceber que as notas estão perto uma da outra, e que por isso o intervalo entre elas é pequeno. Olha como soa muito diferente um intervalo mais longe. Bom, se você entendeu isso, que as notas musicais são separadas por uma distância, o próximo passo é aprender a classificar essas distâncias, ou seja, fazer a classificação dos intervalos. Então é assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar qual é o número que representa o intervalo. E é facinho demais, porque realmente é só contar as notas. Olha aqui, intervalo de Dó para Ré. Dó é 1 e Ré é 2. Então, esse é um intervalo representado pelo número 2. É um intervalo de segunda. Mais um exemplo, Dó com Fá. Dó é 1, Ré é 2, Mi é 3 e o Fá é o 4. Então, esse intervalo Dó-Fá é classificado com o número 4. É um intervalo de quarta. E olha só, uma coisa muito importante. Sempre começa a contar com o número 1 junto com a primeira nota. Isso parece óbvio, mas é onde a maioria das pessoas erra. Olha só o intervalo de Ré e Lá, por exemplo. O Ré é 1, é a primeira, e daí segue Mi, Fá, Sol e Lá no 5. Ou seja, esse é um intervalo de quinta. Você percebeu que no primeiro exemplo a nota Dó foi a primeira e agora a primeira foi o Ré? Isso é porque a primeira nota do intervalo é sempre a base para a gente contar. Ou seja, ela vai ser o número 1. Por exemplo, o intervalo Mi-Sol. O Mi é o 1, então o Fá será 2 e o Sol é o 3. Daí esse intervalo Mi-Sol é uma terça. Maravilha! Então, entendido como que encontra o número do intervalo, a gente parte para a segunda e última etapa para classificar os intervalos, que é contar os tons e semitons que medem a distância do intervalo. Por exemplo, Dó para Ré é um intervalo de segunda, e entre essas notas tem um tom de distância. É um intervalo de segunda com um tom entre as notas. Já entre o Dó e o Mi, é uma terça, Dó, Ré, Mi. E entre essas notas tem dois tons de distância. Essa conta de tons e semitons é importante porque existem tipos diferentes de intervalo de segunda, de terça, de quarta e de cada um deles. E o que gera esses diferentes tipos de intervalos é a quantidade diferente de tons e semitons. Por exemplo, o intervalo de segunda pode ser de um tom, como é o Dó com Ré, mas pode também ser um intervalo de segunda com meio tom, como é, por exemplo, o Si-Dó, Si-Dó, que também é uma segunda, mas tem só um semitom de distância entre eles. Esse é o intervalo Dó-Ré. E esse é o intervalo Si-Dó. O nome que a gente vai usar para diferenciar esses intervalos é super fácil de guardar também. Porque olha só, a distância entre as notas no intervalo de segunda que tem um tom é maior do que a que tem só meio tom. Ou seja, as notas estão mais longe no intervalo de um tom. Então, a segunda de um tom é chamada de segunda maior
e a segunda de meio tom é chamada de segunda menor. É simples assim. A mesma ideia vai se repetir com os intervalos de terças, sextas e sétimas. Vai ter uma terça classificada como terça maior e uma como terça menor. O intervalo de sexta pode ser sexta maior ou sexta menor, e a mesma coisa com a sétima, que pode ser sétima maior ou sétima menor, dependendo do número de tons e semitons que formam essas distâncias. Olha, por exemplo, Dó para Mi. É uma terça e esse intervalo tem 2 tons entre essas notas. Essa distância é o equivalente à terça maior, ou seja, Dó-Mi é um intervalo de terça maior. Já entre o Mi e o Sol, também é uma terça, mas tem 1 tom e meio de distância, ou seja, a distância é menor do que entre o Dó e o Mi. Assim, esse intervalo Mi-Sol é chamado de terça menor. Daí tem uma distância exata também para formar os intervalos de sexta menor, sexta maior, sétima menor e de sétima maior. Tem um link aqui na descrição do vídeo para você baixar um PDF sobre intervalos que a gente preparou com essas distâncias todas escritas. Mas, já te adianto que eu aprendi os intervalos sem ficar decorando todos esses números de tons e semitons. Eu falei da segunda, da terça, da sexta e da sétima. E aí faltou a quarta, a quinta e a oitava. Esses intervalos, quarta, quinta e oitava, são os mais fáceis, porque não tem a classificação de maior ou menor. Esses intervalos são chamados de justos, ou seja, tem uma distância exata que corresponde ao intervalo padrão. E aí, já vou de cara te dar uma dica de ouro. Para encontrar a quarta justa, a quinta justa e a oitava justa, é só contar as notas. Não precisa se preocupar com os tons e semitons. Por exemplo, Dó-Sol é uma quinta, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E essa quinta já é justa. Mi-Lá é uma quarta, Mi, Fá, Sol, Lá. E essa quarta também já é justa. Ou seja, não tem que se preocupar com os nomes maior e menor nesses intervalos e também não precisa ficar contando os tons e semitons. A mesma coisa vai acontecer no intervalo mais fácil de todos, que é a oitava, que vai dar na mesma nota. Olha a oitava do Fá. Vai ser Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Chegou no Fá de novo. E esse é um intervalo de oitava justa. Resumindo, sempre que você conta as notas naturais e der o número 4, 5 ou 8, o intervalo já vai ser justo. Olha aqui no braço do violão como é fácil de ver esses intervalos. Pegando qualquer casa aqui na região mais grave como referência, por exemplo aqui, a terceira casa da sexta corda. A gente parte daqui para fazer o intervalo. E a quarta justa é a nota que está na mesma casa, só que aqui embaixo, descendo uma corda. E a quinta justa é a nota que está na frente da quarta justa, um tom na frente. Ou seja, na mesma casa da nota referencial, só que na corda de baixo tem a quarta justa. E 2 casas para frente, também na mesma corda de baixo, tem a quinta justa. Esse padrão se repete em qualquer casa aqui nos bordões do violão. Mas você sacou aí que tem uma notinha no meio, entre a quarta e a quinta? Bom, essa nota é uma alteração do intervalo justo. Tem um som bem forte, né? E é o seguinte, quando a gente altera um intervalo para cima, a gente chama ele de aumentado. E quando a gente altera para baixo, o intervalo é chamado de diminuto. Então, esse que eu te mostrei aqui tem 2 nomes. Ele pode ser tanto a quarta justa que subiu um semitom e virou a quarta aumentada, quanto pode ser a quinta justa que desceu e virou a quinta diminuta. Bom, e aí tem que ficar de olho em uma coisa, porque eu te falei que quartas e quintas é só contar que já dá o intervalo justo, só que tem uma exceção. O único intervalo de quarta ou quinta com notas naturais que não é justo é o intervalo que tem as notas Si e Fá juntas. O intervalo Si-Fá é uma quinta, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, só que é uma quinta diminuta. E o mesmo intervalo com as notas invertidas, o Fá-Si, é o intervalo de quarta, Fá, Sol, Lá, Si. Só que ele também não é justo, ele é uma quarta aumentada.
Essas são as únicas exceções dentro das notas naturais. E você viu que pela própria forminha da mão aqui no braço do violão, dá para ver que esse intervalo está no meio, entre a quarta justa e a quinta justa. Ah, isso tudo que eu falei está anotado aqui no PDF que eu deixei para você baixar. Então já faz o download aí para você não esquecer. E aí, aprendeu o que é intervalo musical? Então faz aqueles trem tudo aí, dá joinha, aperta o seguir, compartilha com os amigos e tudo mais, que a gente está preparando para vocês uma série de conteúdos muito legais sobre teoria musical. São vídeos, e-books, apostilas e cursos completos que vão te ajudar a entender e dominar cada vez mais esse mundo maravilhoso da música. Então, fica de olho no canal e na nossa nova plataforma, o Cifra Club Academy, que está com o link aqui na descrição do vídeo. Esse material está sendo criado com muito carinho e com uma ideia que eu acho muito legal, que é de passar essas informações da teoria da música do jeito que o Cifra Club sempre fez com as suas videoaulas, que é transformando esse assunto em uma coisa fácil, divertida e com muita música. Então te vejo em breve.